Muito legal o nosso bate-papo com o Anderson. Tá super animado, super divertido. O pessoal interagindo bastante, contando as histórias. E aí vamos esperar aguardar todo mundo entrar de novo para a gente continuar, tá bom? Vamos fazer mais perguntas, conversar sobre escola de equitação, que eu quero trocar umas ideias com ele, ouvir o que ele tem para dizer sobre as escolas, a experiência que ele tem, uma grande experiência de escola, na época que ele esteve junto com a Silvana, na escola da Hípica, e agora novamente como diretor da escola da Sociedade Hípica Paranaense. Como vocês viram, ele tem uma super experiência, já viajou por vários locais, sim. Anne, a gente vai falar de chefe de equipe também, da experiência dele nos 5 sul-americanos, né, que ele já esteve presente com os alunos. Então, a gente vai falar sobre vários assuntos legais. Deixa eu ver aqui as solicitações, peraí. Ele já está entrando de novo. Aí, voltamos. Voltamos. Isso Voltamos. aí. Tomamos um ar, né? Um É, fôlego, porra, né? Daniel, Bigorna deram um tempo, agora eu acho que eles vão demorar para Para me entrar de escrever de novo. novo, acho que pois é, aí vai dar tempo da gente, né, Não, falar um tomara que eles entrem. pouquinho. Sim, Tomara que não, eles entrem, vão entrar, mas mas para a gente poder deixar o assunto um pouquinho mais sério, assim, por um tempo. Não, exatamente. tranquilo, tá ótimo. Tô adorando. Maravilha. Anderson, fala um Olha pouquinho lá, o pra Daniel já gente entrou. sobre as experiências. Entrou cedo. Das tuas experiências como no Sul-Americano. Você me falou que já foi para 5 Sul-Americanos, né? Nossa, muito legal. Conta um pouquinho para quais lugares você foi, quais foram os alunos, como é que foi isso? Ana, como eu te falei, se eu fosse contar minhas histórias mesmo, aí a gente ficava aqui horas e horas, porque tem bastante coisa boa para falar. E como eu já te falei, eu sou um cara que eu tenho mais a agradecer do que qualquer coisa, porque, graças a Deus, eu sempre consigo atingir minhas metas, e principalmente as metas que eu almejo no começo do ano, ou que eu sempre acabo chegando, conseguindo. Não só Uhum, as metas pessoais, mas principalmente profissional, que, como eu já te falei, eu hoje faço o que gosto, sou uhum, apaixonado por cavalo, adoro dar aula, gosto de montar. Se tem alguma coisa que eu gosto de fazer, tá nesse meio. Então, sim. hoje eu me classifico, vou repetir o que eu falei no começo da live, um profissional feliz. Eu tô onde eu quero e, enfim, Uhum, sou feliz no que faço. O meu primeiro muito legal. sul-americano foi em 2010. Na verdade, não foi bem um sul-americano. Nesse ano teve alguma coisa que aconteceu que não teve um sul-americano, ou que o Brasil não pôde sair daqui do Brasil para ir saltar esse sul-americano, que eu não lembro o que era, e teve uma Copa Mercosul em Passo Fundo, Uhum, no Aras MD. uhum, E, e aí o dono do Aras, o Maurício, ele fez a gente chama de sul-americano, essa Copa Mercosul lá no Aras MD. E aí trouxe pessoal do Chile, pessoal do Paraguai, da Argentina. Ele trouxe, era um sul-americano, só que não é no Aras MD ali. E aí uhum, eu fui para lá com o Thalisson. uhum, A gente já vinha trabalhando um tempo junto, ele saltou, a gente já tinha sido campeão, ele já tinha sido quarto lugar no Brasileiro de Mirim, em Brasília, e aí a gente tinha um sonho de ir para o Sul-Americano e tal, e acabou que a gente conseguiu, com bastante sacrifício, a gente ir para lá para o MD. E, puta, e na época era bem complicado, porque pro Thalisson era difícil, daí a gente conseguiu o frete, a gente conseguiu a inscrição que o Aras uhum. deu, e a gente foi. Chegamos lá, tava todo mundo lá super bem montado, com cavalo grande, cavalo importado, e eu com o Thalisson tava com o Bandover. E, Uhum.
na hora que a gente entrou na pista, para reconhecer aquela madeira de 1,40 m ali, que era júnior, né? Falei, meu Deus, o que Uhum. a gente está fazendo aqui? E aí o Thalisson é muito habilidoso, montava super bem, tinha um conjunto espetacular com o Bandover. A gente acabou sendo prata por individual. Olha, Foi muito bem. Então, o meu primeiro que legal. sul-americano foi com o Thalisson, Uhum. que era uma Copa Mercosul, mas que eles, segundo eles falavam, era um sul-americano, então a gente teve essa felicidade de ser prata lá. Eu lembro que a gente perdeu para uma menina da Argentina, que era aluna do Teixeira. Uhum. E Uhum. a gente acabou perdendo para ela, mas foi bem legal. Aí depois disso, eu foquei em preparar o aluno e cavalo, enfim, mas eu não tive mais aluno de alto rendimento, porque isso tem que ter uma sequência, né? Tem que pegar o aluno, fazer o mini-mirim, aí Sim. você faz o pré-mirim, e aí Uhum. Uhum. você vai planejando a tua vida. E aí, nesse meio tempo, eu não tive esses alunos de alto rendimento, aí eu, junto com a Silvana, a gente reassumiu a escola ali de novo da Hípica, se eu não me engano, acho que foi nessa fase que a gente pegou a escola juntos ali. Uhum. E, e aí fomos em busca dos alunos, né? Então, como é que a gente faz? Forma aluno. Aí, 2016, Uhum. 2015 mais ou menos, foi 2014, final de 2014, mesmo 2015, o mais conhecido como Cascão, né? O Pedro. Uhum. 2015 eu vendi, ele comprou a Kerguel, eu fiz, ele não podia montar ela porque a Kerguel ela não tinha idade para ele montar. Eu Uhum. finalizei o trabalho dela ali até o final do ano, o Pedro está trabalhando, saltando prova interna. E 2016 a gente começou uma história bem legal aí. Essa também é um pouco longa aí, mas dá para falar com o Pedro ali. O Pedro assumiu a Cariguel e a gente saltou. O Pedro saltava a prova de 90, então ele saltou uma prova de 90, uma de um metro, já foi para 1,10 m, e logo em seguida teve o Paranaense. Ele saltou o Paranaense na primeira semana, se não me engano, foi o pré-mirim, ele ganhou o pré-mirim. Depois ele saltou o Paranaense de novo. Agora, talvez me corrija aí, mas eu acho que foi logo depois, uma semana ou duas depois, teve o Paranaense de Mirim, que eu já subi Uhum. ele. Ele ganhou o Uhum. Paranaense de Mirim com a Carguel. Foi, assim, foi um ano muito produtivo. A gente aí teve o brasileiro dentro de casa. E eu estava fora do circuito ali do sul-americano. Mas eu já tinha falado pro Eduardo e pra Leila, que acreditaram em mim ali para comprar a Cariguel, que o nosso objetivo era comprar a Cariguel para o Pedro disputar o sul-americano. E Uhum. volto a dizer para você que mais uma vez eu fui abençoado de novo. O, o Pedro, ele foi terceiro no brasileiro de Mirim, dentro de casa, aqui em Curitiba. Automaticamente Uhum. ele ganhou a vaga direta para o Para ir sul-americano. para o sul-americano. Sul-americano. Uhum. Aí foi uma correria, né? Porque tinha que fazer o passaporte da égua, tinha que fazer a inscrição do Pedro na FEI, enfim. E a Leila, como sempre, eficiente, correndo atrás das coisas, ela organizou tudo rápido. Mas o Pedro ainda era muito garoto, pouca experiência. A gente foi para o Uhum. Sul-Americano em São Paulo. Fomos bronze Olha, que por legal. equipe, bronze por equipe Aham. e bronze no individual. Uhum. Isso tudo num ano só. E Uhum. no brasileiro, no Mirim. E aí, no ano seguinte, eu fui para o Sul-Americano com a 2018, 2017. Eu fui com a Monique. Uhum. Também, uma história que a Monique passou a montar comigo. E aí
a gente fez a seletiva e os cavalos que a Monique tinha, eles não estavam aptos a disputar uma vaga para o sul-americano. E o sonho de todo professor, quando tem um aluno talentoso e um pai que incentiva, é você pegar e um sul-americano. O primeiro passo é o sul-americano, que se almeja ali é o sul-americano. Eu, como instrutor, eu sou a minha opção, o meu objetivo sempre, quando eu converso com o pai, que eu faço sento com o pai, passa a ter aula comigo ali, o aluno, e ele me diz, olha, meu objetivo é ir para o sul-americano. Eu sento, espero, naturalmente eu quero conhecer o que eu tenho para trabalhar e tal, e aí eu sento com o pai e a gente traça um pouco ali, ó, nossos objetivos. Faz o planejamento, né? O planejamento. E com a Monique não foi diferente, ela tinha uns cavalos que para a categoria que ela saltava eram bem legais, mas para o que a gente precisava não dava, não ia chegar. E aí eu cheguei para os pais da Moni e falei, olha, eu acho que para a gente ir para o Sul-Americano, disputar uma vaga, a gente tem que comprar um cavalo diferente. Mas eu não tinha muito mais tempo. E eu vinha acompanhando o cavalo que eu queria para um aluno meu há muito tempo, que é o Berlim, que hoje é montada do Fefo. Eu falei para o pai da Monique, para a Monique, olha, eu tenho um cavalo que eu não posso garantir 100% para vocês que a gente está na equipe, mas é um cavalo que a gente pode disputar com certeza a vaga para o sul-americano. Mas eu não tinha mais seletiva, eu tinha só o brasileiro. Aí os pais da Monique me deram um voto de confiança, eu liguei pro Leandro, a gente foi para São Paulo. Na verdade, esse cavalo, quem me indicou ele foi o Fábio, baita parceiro meu, Fábio Azevedo. Sim. Cara que hoje meus cavalos, praticamente é ele que escolhe. Para mim, aí, os cavalos de alto rendimento que eu tenho, é ele que me indica. E, enfim, depois eu falo um pouquinho dessa maneira que eu trabalho. E aí o Fábio me indicou esse cavalo, o Fábio já vinha acompanhando e eu também. E a gente foi a São Paulo, experimentamos o cavalo veio. Aí vem a história do primeiro Master que eu perdi pro Miro, porque o cavalo veio, na semana que o cavalo chegou, já era o Paranaense Master. Eu precisava conhecer o cavalo, saltei o cavalo, fui bem, fiz segundo, né, pro Miro. E aí, uma semana depois, uma ou 2 semanas depois, era o Paranaense. A Moni saltou, ganhou. E aí já era o brasileiro, que era em Porto Alegre. A gente também foi muito feliz. Eu não lembro, me ajude aí, Moni. A gente foi quarto ou terceiro no brasileiro? Eu não lembro, acho que a gente foi terceiro ou quarto, que também já classificava direto para o sul-americano. E aí classificamos direto para o sul-americano, graças a Deus. E aí a gente teve aquele imprevisto que, infelizmente, o Berlim teve cólica, a gente não conseguiu ir para levar ele para o sul-americano, teve que fazer a cirurgia, lá, o procedimento. Mas a Moni acabou, mais uma vez o Fábio nos salvou, foi com a gente para a Argentina, e a gente acabou escolhendo uma égua bem legal para a Moni lá, que chama Dina. E a Moni chegou até o final ali muito bem, mas acabou que a gente fez uma falta e ficamos fora do jogo ali da última volta. Da disputa final. Exatamente. E aí, no ano seguinte, 2018, eu repeti o feito com a Bibi e com o Pedro, outra vez. Fomos para o Chile. A Moni na Argentina, daí no ano seguinte a gente foi para o Chile com o Bibi e Cascão. O Pedro também, para essa seletiva, para esse sul-americano do Chile, o cavalo dele, que é o Cadi, tinha acabado de chegar da Europa. Ele fez toda a seletiva com o cavalo, junto ali com
com a Carriguel, mas a Carriguel foi até metade, depois a gente não deu continuidade. E aí a gente conseguiu a classificação para o Pedro, também na seletiva, e a Bibi com a Brand. A mesma situação, a gente comprou, os pais compraram a Brand, o Fábio também me indicou, eu já estava de olho nela há um tempo, era do Zé Roberto, que montava, uma aluna dele que montava. Os pais da Bibi compraram, e a Bibi teve também só resultados bons. Acabou que a gente foi para o Chile. Pedro foi bronze por equipe no Júnior. A Bibi foi prata, se eu não me engano, por equipe, e bronze no individual. Foi sensacional. Foi assim, muito bom. E aí, o ano passado, a gente teve uma nova chance com o Berlim. E aí, quem foi para o Sul-Americano foi o Berlim, com a Moni outra vez no Paraguai. Foi top também. Foi um Sul-Americano de grandes emoções. Foi bacana, classificamos em pista, consegui uma vaga merecida. A Moni conseguiu a vaga ali por mérito dela, montando bem. Enfim, o Sul-Americano é um desafio muito grande para a gente que é instrutor, porque é muita gente com o mesmo objetivo, querendo a vaga. Então, se você não preparar bem seu aluno psicologicamente, tecnicamente, não vai, entendeu? Então não tem como. E como que você faz? Você tem conversas, assim, reuniões, você conversa no dia a dia, ou você de repente senta com o atleta, a família, faz o planejamento, que até a gente tinha comentado, né, de falar como fazer o aluno de categoria de base chegar nas categorias de maior rendimento, né, que é realmente o sul-americano, digamos assim, né, o nosso objetivo aqui no Brasil, enfim, mais próximo da gente, mais palpável, eu diria, né? Exatamente, o primeiro passo. Como que você faz? Isso, o primeiro passo. Como que você faz esse planejamento, esse psicológico? Você tem algum psicólogo que trabalha junto ou é você mesmo que faz esse link com o aluno? Ana, eu vou te falar assim, eu tenho... O primeiro passo, eu acho que tem que... Você tem que saber o que os pais querem, no meu ponto de vista. Antes dos pais, eu acho que é fundamental você saber o aluno que você tem na mão. Sim. O talento que você tem, as condições que você vai ter. Aí você vem o pai, né? Que sem o pai não tem como você planejar e ter uma como chama? Não tem respaldo, né? Não tem exatamente. Quem vai ter que investir, na verdade, são os pais. Exatamente. Aí se o pai, ok, está disposto, sabe quanto vai custar, não só o cavalo. Isso não é o cavalo, ok, mas a viagem, enfim, o investimento todo. O entorno. Se o pai falar, ok, então a gente começa. O primeiro passo é você. Eu pelo menos, eu avalio o que eu tenho na mão, ali, o cavalo que eu tenho na mão. E aí, dentro disso, a gente faz um planejamento. Olha, vai ter que ser com esse cavalo, vai ter que trocar, qual é o cavalo ideal? É esse ano, vai ser o ano que vem? Para você também não dar o passo maior que a perna. Você me perguntou como que eu preparo o aluno ali. Eu converso bastante, Ana, com o aluno. Eu tento passar a maior segurança possível para o aluno dentro do que eu sei e consigo, ou seja, da minha preparação também. Eu não sou formado em psicologia e nem... Enfim, mas o professor de pismo, eu sempre digo que ele é um psicólogo por natureza, né? Porque ele tem que saber conversar, saber tranquilizar, saber pressionar na hora certa, conhecer o seu aluno, se esse funciona na pressão, se aquele funciona na motivação, se aquele você tem que deixar o momento dele sozinho.
Enfim, você tem toda uma situação ali para você saber como levar o seu aluno. Uhum. E você me perguntou como que eu faço se eu tenho alguém que me ajuda. Normalmente, eu sugiro para os pais, olha, acho que a gente podia fazer esse caminho aqui, ó. Tem tal pessoa que pode ajudar você, tem tal pessoa que pode me ajudar, tem Uhum. tal, enfim, tem tal profissional que possa nos ajudar. A minha maior arma ali, a minha maior é, é a motivação mesmo. E Uhum. principalmente treino, né? Treinar, Sim. treinar, treinar, deixar o Uhum. teu aluno Uhum. apto e preparado para o que ele vai encontrar lá na frente. Não adianta eu treinar hoje em Curitiba 1,10 m e chegar lá no sul-americano, no brasileiro e encarar 1,30 m. Então eu treino, Uhum. treino, não significa que eu treine a altura, mas um dia da semana, um dia cada 15 dias eu tiro para treinar um pouco a altura, ou melhor, eu, eu vou na necessidade do aluno, entendeu? Eu vou Uhum. na necessidade do aluno. Se o aluno, eu vou dar um exemplo assim para você, de, de alguns alunos, vamos falar dos meus alunos. Eu tenho aluno meu que funciona bem na pressão, Uhum. eu tenho aluno meu que funciona muito bem na motivação, tem aluno meu que funciona, deixa ele encontrar o tempo dele, entendeu? E tem Uhum. aquele aluno que você tem que chegar na área de salto, não, na área de salto, no portão do paddock e desafiar ele, olha, e aí, você vai ou você não vai? Uhum. Aí mexe um pouquinho com o brilho dele. Cobriu. É. Exatamente. E a maioria das vezes, tudo isso não passa de uma motivação. Então, é Uhum. mais o professor saber o que está fazendo na hora certa, no momento certo, no lugar certo, do que qualquer outra coisa, Ana. Não adianta Uhum. você chegar hoje e falar, eu vou pegar a filha da Ana, vou colocar em cima do cavalo, ela vai ali, ela vai ganhar a prova. Ok, ela vai ganhar a prova, Uhum. mas e aí, na hora do vamos ver mesmo, ali na hora que as coisas precisam ser decididas, que não é só ganhar a Sim. prova, tem um monte de estratégia, tem um monte de situação que você tem que saber se colocar, entendeu? Então, e colocar o teu Uhum. aluno também. Então, eu Sim. acho que é mais ou menos por aí, Ana. Eu acho que é preparar psicologicamente o aluno para o que ele vai encarar. Isso é Uhum. fundamental. Uhum. Uhum. Show de bola. Tem algumas perguntas aqui, vamos lá. O Filipinho perguntou: quero a história do aquecimento do desempate indoor, Rodejan botando pilha em você. Acho que é do É, indoor de eu ia 2018. falar, isso foi quando a gente falou na primeira parte da live ali, Aham. é, que eu te falei que o Bentley, ele é um cavalo super especial para mim. Todos têm um Uhum. momento especial. E eu volto a dizer para você, eu sempre tenho pessoas espetaculares ao meu redor. E, e o Roderjan, ele não é muito competitivo, não, o Roderjan. Ele quase não gosta de ganhar. O Roderjan é um cara bem Uhum. tranquilo, ele não entra para ganhar. Ele, na verdade, ele entra para arrebentar. Ele tá, o Roderjan, né? Ele tá Tudo ou atrás do nada. carro dele ali, ele Aham. tá atrás do carro dele ali, ele só regula e vai para cima. Agora, enquanto está em cima de um ser vivo, é um pouco diferente. Mas eu É. aprendi muito com ele. E essa história que eu vou contar agora, eu tinha ido para o desempate e eu era o último a entrar na pista. O Felipe Juarez, eu não me recordo se ele já tinha ido no desempate, ou o que que era, se dizer que ele já tinha saltado. E aí eu já tinha aquecido meu cavalo, o Bentley, e estava para entrar no percurso, para entrar no desempate. Uhum. Nisso vem o Felipe, rápido, correndo, na arquibancada. Ele chegou para mim, eu me assustei, assim, porque eu estava concentrado. Ele entrou, bateu na minha perna e falou assim: Você vai ganhar. Eu falei: Felipe, você vai ganhar. Ó, o negócio é o seguinte: a vertical, a penúltima vertical que você vai saltar, tá todo mundo batendo. Tá todo mundo fazendo giro e batendo. Você vai fazer o giro e vai empurrar contra. Eu falei: Felipe, eu falei, não, vai que você vai ganhar. Quando o Felipe Uhum. acaba de dizer isso para mim, quem aparece correndo tudo na,
no paddock, o pai da Moni, o Roderjan. Uhum. Ele gritou assim, negão, é tudo ou nada. Falei, Putz, que pressão. Vai lá e arrebenta. Aí o Felipe falou para mim assim, eu te falei, é você que vai ganhar. Uhum. Mas eu estava ali tão concentrado, o Luiz Henrique estava na distensão, e eu, comigo ali, me dando força e falando, olha pai, acredita, não sei o quê. E aí o Felipe vem e me bate na perna. O Felipe ele falou, você vai fazer mais o que? Eu vou dar o último salto para entrar. Daí o Felipe perguntou, o que você quer que faça? Eu falei, faz tal coisa. Daí quando eu fiz o jeito, ele falou assim, ó, venha e deixa o cavalo dar o salto dele. Aí eu vim, o Bentley deu um toquinho, ele olhou para mim assim, ele não vai encostar, pode galopar. E aí eu entrei na pista, super... Confiante. Uma adrenalina... tava confiante, uma adrenalina violenta, assim, eu nunca tinha... Fazia tempo que não passava por aquilo, uma adrenalina daquela. A melhor de todas, né? Não é? Não É tem, muito bom. não tem como você descrever exatamente. E tudo ao meu favor. Eu era o último a entrar, a galera já estava maluca na arquibancada. Aí eu lembro que eu entrei e o Felipe deu um grito, vai! E eu comecei meu percurso, pá, pá. E aí tem até um vídeo que mostra, eu não lembro quem estava filmando, vocês vê que aparece atrás, o Maurício gritando, vai! A Chayane, minha esposa, gritando, calma! Não, o Paulo Ricardo com o Nilcinho ali, do outro lado, já a loucura. Enfim, eu fiz a curva vertical que o Felipe falou e eu lembrei do Felipe. Falei, eu não vou colocar a mão. E aí eu montei para vertical firme, afastei. O carro deu um salto bom ali, deu um salto legal, eu virei para a última. Só que a música não tocava. Porra, na hora que toca a música, vou te falar, eu só vi o Luiz Henrique, a Monique, esse Felipinho foi a loucura, foi o primeiro que me encontrou ali na saída do paddock. Foi muita emoção, foi bom demais. Que legal. Foi muito legal. Que legal. Muito legal. Inesquecível. Isso não tem preço, né? O nosso esporte, tem preço. Isso não tem preço. Aí eu te falo de novo. Eu sempre tenho alguém que me ajuda nas horas que você precisa ali. Nesse dia foi o Felipe com o Roderjan que me deram um gás ali comigo. Foi bem legal. Foi bem bacana. Show. O Matias tem uma pergunta legal para você. Como que você prepara nessa época os teus alunos e os teus cavalos sem saber quando que a gente vai voltar para as provas, para encontrar um momento certo, um ponto certo, para não deixar o cavalo sem treino e nem com overtraining, assim? Ana, eu sempre digo, eu falo isso direto, principalmente pro Luiz Henrique, pra Monique, ali pros meninos, pro João, que trabalha comigo ali. A gente sempre tem que estar pronto para a guerra. Você nunca pode estar desarmado, despreparado. Então, hoje, meus cavalos, ali que estão sobre a minha responsabilidade, eu posso te falar que estão todos prontos. Nenhum dos cavalos está no auge, né? Está aqui em cima. Mas estão todos prontos para encarar uma prova. Uma coisa que eu aprendi com o Daniel, às vezes as pessoas falam, pô, mas marcou prova para tal dia. Ok, marcou prova para tal dia. É mais fácil desmarcar a prova do que você chegar na terça-feira e falar assim, olha, quinta-feira tem prova. Então é muito mais fácil. Então, se a prova pode ser desmarcada, é muito mais fácil você deixar teu cavalo pronto para a prova, e aí no final de semana que você não vai ter a prova, você aliviar o teu cavalo, fazer um programa diferente para ele, do que você vir ali na moleza e chegar na última semana ali, vai ter a prova, puta, vamos lá, vamos correr, vamos não sei o quê, blá, blá. Você acaba que não dá nada certo. Então, meus cavalos, Matias, estão prontos hoje, meus alunos estão prontos para a prova. Eles estão treinados, eles estão trabalhados, eles estão ginasticados, estão tudo organizado para a prova. Tanto os cavalos quanto os alunos. Naturalmente, os cavalos não estão naquele giro que você vem de prova direto. Máximo. Mas eles estão prontos, tudo. Eu não deixo para treinar na semana que eu sair que tem a prova. É um atleta, tanto o cavalo como nós, né? Então, se a gente não estiver preparado,
eu não, Uhum. você não vai estar apto a encarar, entendeu? Sim, Eu sim, com parei de ler aqui certeza. embaixo as mensagens, então se tiver alguma Aham. coisa, você me fala. Não, pode deixar. Deixa eu fazer uma pergunta do João aqui, ele tem duas perguntas até. É difícil lidar com alunos que não escutam o professor? E se o aluno não escuta o professor, Ana, ele não precisa ter professor. Esse é o primeiro passo. Sim. Eu acho Uhum. que é uma pergunta legal, tudo. Se você tem um professor, primeiro, isso não é só no esporte. Isso é em Sim. qualquer situação, no esporte, na escola, em qualquer lugar. O professor já diz o nome. Professor, respeite. Se você não Uhum. respeita ou se você não Uhum. confia, se for no colégio, você tem que trocar de colégio. Se for no esporte, seja lá Uhum. qual for o esporte, em vez de você não escutar o professor porque você não confia ou porque você não gosta, troca de professor. Essa é a melhor coisa que Sim. tem. A pior coisa que tem para o professor é você ficar ali falando, se esforçando, e aí o professor, o aluno, finge que não te escuta, finge que não entendeu, te dá as costas, Uhum. ou então, se é na sala Uhum. de aula, no colégio, olha para o lado, mexe no caderno e não está nem aí. Se Uhum. você não gosta do Uhum. professor, ou se você não está escutando o professor, você tem duas opções. Ou você muda, ou você escuta. O professor Sim. diz o nome. Respeito. Seja lá Respeito, qual for a hora, concordo. seja lá qual Uhum. for a situação. Isso é o que eu Uhum. passo para o meu filho, para ele aí, pro João que fez a pergunta, que é meu afilhado, meu sobrinho, meu filho. Uhum. Essa é a minha visão. O professor é Uhum. para ser respeitado. Não Sim. interessa se ele está te pagando, se você está pagando o professor ou se ele está te dando uma aula de cortesia, ou, enfim. Se você está ali, a partir do momento que você está ali, você tem que ouvir Uhum. ele. Se não, Sim. não precisa de Não. professor. É, É o que eu penso. exatamente. E eu vou te falar, eu Exatamente. como professor, a partir do momento que eu vejo que o aluno não está muito mais interessado no que eu estou falando, eu vivo disso, Ana, mas eu prefiro Uhum. chegar e conversar com o aluno. Olha, você não está satisfeito? Já fiz isso algumas vezes. Uhum. Você não está satisfeito? Não estou te agradando? Aonde eu posso melhorar? O que eu posso Uhum. fazer para Sim. você voltar a me ver ou me dar atenção ou se dedicar nas aulas Uhum. ali que eu estou fazendo? Uhum. Porque trabalhar sem o aluno ou a confiança não dá. Esse é meu Não ponto de dá. vista. É, sim, com certeza. O João também tem outra pergunta, depois eu vou fazer a pergunta do Mal. É, se você já comprou algum cavalo que se arrependeu depois. Ana, eu nunca tive cavalo meu, você sabia? Não? Não. É? Quem, nunca tive. Cavalo, quem tem é o Luiz Henrique. O Uhum. Luiz Henrique tem o cavalo dele. Uhum. Então, os cavalos que eu tive a oportunidade e que eu comprei para o Luiz Henrique, eu não me arrependo. Eu fiz a tentativa. Uhum. Inclusive, são todos os cavalos que o Luiz teve, são cavalos que eu consigo proporcionar para ele. E volto a dizer, com a ajuda de Uhum. muitas pessoas. O xodó dele, que é o Sim. Peter Pan, se não fosse o Miro Uhum. nos ajudar, ele não teria esse cavalo até hoje. Então, Uhum. hoje eu tenho, o Luiz Henrique tem uma parceria com o Fábio ali, eu tenho uma parceria com o Fábio. Se não é o Fábio nos ajudar, ele não teria assim, Simbalu, que daqui a pouco vai virar um outro cavalo. Então eu não me arrependo Uhum. não. Todos os cavalos que eu tive, eu sempre digo, eu me arrependo do que eu não faço. O que eu faço, não me É, arrependo não. bem isso. É sempre um aprendizado, né? Mesmo dando errado ou não, é um Exatamente. aprendizado, né? Muito legal. Exatamente. O Mal está perguntando para você quais são os seus planos para 2021 e se você gostou de saltar o Raoni no GP do Adal. Ele vai ter a resposta. Do Raoni ele vai ter a resposta. 2021, acho que os nossos planos. 2021 está muito longe, a gente não sabe o que vai acontecer. A primeira coisa É. que eu tenho assim, em mente é que a gente tenha saúde, né? Que a gente tenha
primeiro passo. Aí Exatamente. O mais depois, em importante. 2021, eu vou pensar quais são meus planos. Então, eu não, para Uhum. 2021, o que eu quero é que o Brasil, que a gente passe por essa pandemia maluca aí que está Que nos... a gente chegue em 2021, né? Que Exatamente. Se eu todos chegar em nós 2021, eu já vou estar possamos feliz. chegar. É, Em relação ao exatamente. Raoni, em relação ao Raoni, eu adorei saltar o Raoni. Até porque Uhum. é, eu saltei ele, o Mal me emprestou ele e eu classifiquei muito bem. Mas também aí eu já não sei se eu fiz bem em montar ele lá e classificar, porque depois disso o Mal não deixou mais eu montar. Depois que eu classifiquei, eu acho que ele ficou um pouco encabulado ali. Ele E tem aí não ciúme me... dos cavalos dele, né? E principalmente quando a gente monta bem os cavalos dele, né? Ele não deixou mais eu É. saltar, não. Eu acho que ele se arrependeu. Não, legal. Deixa eu ver, entrou mais uma pergunta aqui. Se o Filipinho perguntou se você não se arrepende de não ter comprado a Corline comigo quando potra. Ele tem que lembrar esse tipo de coisa, né? Aí eu vou te falar que é um arrependimento que eu deveria ter comprado, mas eu não podia na época. E ele me Uhum, ligou 3 vezes. E as 3 vezes eu não tinha condições financeiramente de comprar a égua. Então, uhum, me arrependo por eu não ter comprado, mas é um arrependimento que não é uma decisão minha. Não podia, no momento não podia. Então, sim, faz parte do jogo, né? faz parte do jogo, exatamente. Deixa eu ver Exato. aqui. Que mais? Vitória do indoor você já falou. É, aqui, uma pergunta do Vini Fernandes. O que você mais se cobra como profissional? Quais são suas maiores exigências? Que mais eu me cobro, É, é você. isso? Uhum, Como profissional, Ana, o que eu mais me cobro é passar uma boa instrução para os meus alunos, né, e falar uhum, somente o que eu sei o que estou fazendo e não inventar coisa. Então é uma coisa que eu me cobro e cobro muito isso do João, que trabalha comigo, que a gente uhum, não pode inventar coisa. A gente só faz o que a gente sabe. Nunca deve falar o que uhum, você não sabe. Isso é uma das coisas que eu tento levar comigo sempre. Então é uma das coisas que eu me cobro uhum. bastante. E qual que era a segunda parte da pergunta? Deixa eu ver aqui. O que você mais se cobra, né, de você como profissional e quais são suas maiores exigências? Não sei se com os teus alunos ou Pois se é. com os Sim, cavalos, né? Não comigo sei. mesmo, uma das coisas assim que eu acabo me exigindo bastante, Ana, é tentar errar o mínimo possível dentro do percurso. E para os alunos, o que eu cobro tudo. Não tenho. Eu cobro tudo. Eu Uhum, quero postura, eu quero dedicação, eu quero tudo. Enfim, eu não alivio muito, não. Na verdade, eu coloco um sistema e o sistema tem que tentar seguir ele, entendeu? uhum, uhum. Legal. Eu cobro muita disciplina, tem que ter muita disciplina, ou seja, disciplina dentro e fora de pista, principalmente quando você vai encarar algo importante. Você não pode brincar muito. Uhum, Esse esporte é como a vida. Se você está ali para uhum, brincar, ok, mas se você está ali para ter algum resultado, você tem que levar a sério, respeitar uhum. seus limites, respeitar os limites do seu cavalo. É, Sim. enfim, em primeiro lugar, eu acho que você tem que respeitar o seu cavalo. Aí eu acho que você vai ter sempre um Uhum. bom resultado. Show, é isso mesmo. Eles são a parte mais importante, né? Ó, a Sil tá falando lá, camisa para dentro do culote e cinto. Já que a Sil tá na live, vamos falar um pouquinho da época que vocês estavam na escola, da experiência, vamos falar um pouquinho de escola de equitação, né? Que eu acho que nós dois somos apaixonados pela escola. Somos, é Da verdade. tua experiência da escola, como que foi, o que que você acha importante numa escola de equitação, que a escola ensine para os alunos, e essa tua nova empreitada agora como novo diretor da escola da Sociedade Hípica Paranaense. Certo. Eu vi que, eu acho que foi minha irmã que colocou aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Foi minha irmã que colocou.
Eu realmente eu cobro bastante do João e do Luiz Henrique o quartinho organizado. Eu tive que sair do quartinho Ah, porque o pois é. quartinho não fica organizado, Ana. Então é uma coisa que eu cobro demais. Isso não tem como. Uhum. É uma coisa que tem que estar organizado. Bota limpa, então, nem se É, fala. concordo. Principalmente, uma pessoa que eu gosto muito, que uma vez por ano ele vem para Curitiba e sempre traz as coisas dele para montar comigo e deixa no meu quartinho. E a regra é clara, seja Uhum. meu filho, seja o João que trabalha comigo, ou o meu irmão que vem de longe, dentro do meu quartinho as botas tem que estar Uhum. limpa. E aí eu já vi que ele colocou ali. Então Certo. tem que estar organizado. Isso é uma das coisas É que eu isso cobro aí. bastante. E o Cascão, Show. ele quase não é desorganizado. Ele deixa tudo bem organizado, as coisas dele. Principalmente dentro do quarto de hotel. Ele é super organizado, a mala dele é organizada. Então, ele é super disciplinado. O Cascão é bem, Tô bem sentindo organizado. uma certa ironia, ironia nessas suas Não, não sou. palavras. O Cascão é Não? exemplo de organização. Principalmente com Ah, as roupas dele. Como entendi. que ele acha as roupas dele, eu não sei. Mas ele acha. Deve ter um GPS. Exatamente. Você tinha perguntado da escolinha, né? Da escola, isso, vamos falar um pouquinho de escola. É, Você teve na escola com a Sil, né? Quantos anos atrás? a Qual foi o gente, a período que gente, a vocês ficaram na gente, escola? a gente ficou na escola ali. Primeiro foi assim: a Silvana como diretora de escola e eu como professor. E o Omar Uhum, Camargo como presidente. Foi um ano que a Ípica focou muito na escola. E aí a Silvana, linha dura como ela é, né? Toda linha dura, ela botou uhum, ordem ali na escolinha e a gente acabou tendo um bom resultado. Investindo na escolinha, trazendo aluno. A gente foi um ano assim que eles foram 2 ou 3 anos, 4 anos, eu acho que foi. E a gente viajou uhum. muito, que a gente ganhou muito brasileiro de escola. Enfim, a gente teve bons resultados, boas lembranças, sabe? Formamos bastante alunos. Uhum. A escola da Ípica viajava com ônibus. Então, ia Eu acho que chegou uma época. uma peça fundamental da escola são os cavalos. Assim, os cavalos de escola que tem que ser professores. Como que você escolhe um cavalo de escola para fazer parte da tua escola de equitação? O cavalo de escola, né? Se realmente que você falou, tem que ser professor. Esse é o primeiro passo. Mas nem Uhum, sempre só o cavalo professor resolve a situação. Eu acho que a gente tem que ter vários cavalos de escola. Tanto o cavalo professor, uhum, quanto o cavalo que é um pouquinho mais chatinho, quanto o cavalo que é mais uhum. técnico, para que as crianças aprendam a montar em todos os tipos de cavalo. A gente tem que ter Em o todos os cavalo tipos de cavalo. que a gente tem que ter o cavalo que suporte o aluno um pouco maior, o aluno um pouco menor. Mas Uhum, eu acho o seguinte, que hoje falar dos cavalos de escola é difícil, né? Porque esse cavalo é difícil de encontrar hoje. Eu é mesmo, difícil. agora que a Ípica reassumiu a escola e me convidaram para ser diretor de escola, Uhum, eu estou procurando os cavalos de escola, já fui 2 vezes atrás de cavalo e ainda não consegui encontrar os cavalos do nível que eu quero. Então é uhum, bem complicado. sim. E hoje eu não tenho. Os cavalos que estão na escola são bem legais, certo? São Uhum, muito bacana, mas hoje eu acho que falta ainda os cavalos um pouco mais. Como eu posso explicar assim? Um pouco mais apropriado para a escola. Não pode ser um cavalo de comércio, uhum, né? Não estou falando da escola uhum. da hípica, estou falando do cavalo de escola mesmo, que normalmente o cavalo Sim. de escola é o cavalo que você pega, você leva para a escolinha e trabalha um pouco para vender. Então, o cavalo de escola tem que ser o cavalo da Uhum, escola, para a criança aprender a montar, a fazer o sim. conjunto, enfim. É uma série de coisas ali que a gente acaba Uhum, julgando no cavalo. É bem difícil para escolher o cavalo de escola. Eu escolho o cavalo uhum, sempre. Eu não gosto de cavalo muito grande para a escola. Eu gosto de cavalo médio
e o cavalo pequeno, que é o cavalo que a gente usa bastante, né, para criança. E o Uhum, cavalo médio, uhum, de tamanho médio, é um cavalo que ele atende todo o público, né, tanto grande quanto pequeno, desde que seja um cavalo uhum. com bom adestramento, ou seja, um cavalo adequado. Sim, uhum, com certeza. O pessoal tá falando que se o Cabral estiver na live, ele entrar e ver você falando escolinha, ele vai brigar com você, porque é escola, Mas eu não falei não escolinha, falei? escolinha. Falou. Não, é Falou. escola, não é escolinha. É, escola. Desculpa. Isso aí, Não, é imagina. verdade, não, é cavalo de E escola, você não pode ser costuma cavalo de... fazer escola, escolinha não. E você costuma fazer rodízio dos alunos com os cavalos? Assim, às vezes tem aluno que se identifica com o cavalo XYZ, né, que tem mais Ana, facilidade no começo. Você faz essa troca ou você permite que o aluno de repente ganhe mais não, confiança em cima eu daquele vou, cavalo que ele conhece ou tal, ou não? tem tudo uma, tudo é o seu tempo, certo? Então, Uhum, naturalmente, você tem um aluno que está começando, que precisa pegar, aprender, ou é um pouquinho mais medroso, você vai manter esse aluno no cavalo um pouco mais, que ele pegue um conjunto e tal, mas eu já costumo dizer o seguinte, escola, você não vai para a tua escola aprender só matemática, só uhum, português, você não vai aprender uhum, só história, você vai lá e aprende todas as matérias, certo? Então, uhum, quando você vai para a escola de equitação, você não vai lá para montar só o lordinho, você não vai lá montar só o sedálio, né, uhum, Maurício? Você vai lá para montar sim, todos os cavalos. Né? Você não monta uhum, só um cavalo, você monta todos. Até porque você precisa uhum, aprender a montar todo os tipos de cavalo. Então, eu faço rodízio. Faço rodízio tanto de cavalo, quanto se eu tiver mais que um professor na escola, de professor uhum, também para dar aula uhum, para os alunos. Eu não mantenho sempre numa, uma aula só, porque uhum. tem que aprender um pouquinho de tudo, né? Não dá para você ficar só Sim. um tipo de aula, entendeu? Então eu costumo dizer, Uhum, você tem que fazer o rodízio de cavalo. E se a tua escola uhum, tem bastante aluno e você tem mais que um professor, eu acho que os teus professores têm que montar com todos os teus professores. Ou dentro daquela categoria. uhum, Eu vi que o Gerson colocou ali Rubaiá. A Deneb só montava o Rubaiá. uhum, Só queria o Rubaiá. E chorava, hein? aham. É, tem aluno que se identifica e não quer trocar de cavalo de jeito nenhum, né? Que era o caso do Maurício, na Complicado. época, queria montar só o sedálio. E ele usava como arma o nome da mãe, que era a Hum, Silvana, que era a diretora. Aí ele queria só o sedálio. sim. E ele tinha um Já chegava cabelinho. com a carteirada ali, né? Já Ele dava a tinha um cabelinho meio carteirada. Chanel, cabelinho Chanelzinho, assim, sabe? Meio Aham. tigelinha. Aí se você não Sério? dava, você não dava o cavalo para ele começava a passar a mão no cabelo assim e começava a Ah. chorar. Eu só quero o Ah. sedálio, só montava o sedálio. E você gosta de pônei? Usa pônei também na escola para os menorzinhos? A gente tem hoje na Hípica o Clube do Pônei ali, né? Que a gente está com. Uhum, Agora, com esse negócio está parado. Mas eu gosto do pônei, sim. Eu acho que para uhum, criançada pequena montar ali, os pequenininhos de 3 a 6 aninhos ali, é bem legal. Acho que a uhum, iniciação é top. uhum, uhum. Bacana, muito bom. Que mais? Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma pergunta em relação à escola. E qual que é o teu projeto para a escola agora? Como diretor da escola da Ípica, assim, claro, tirando essa história do Covid, eu acho que é importante a gente ressaltar que o nosso esporte é ao ar livre, depois que der uma baixada, acalmada nisso, o pessoal pode fazer com toda a segurança do mundo, porque eu, assim, vejo que o nível de contaminação é muito pequeno em relação a esse Covid especificamente, né? Então eu acho que a gente vai ter uma grande vantagem aí, a hora que acabar esse lockdown, acabar esse platô bendito aí, né, Anderson? Nem Porque fale. nosso esporte, as pessoas vão querer o contato com a natureza, com os animais, e aí eu acho que a gente vai ter tudo para trazer isso para as pessoas, né? Essa coisa, essa energia positiva que o cavalo traz, né? Ana, o meu projeto como diretor para a escola da Hípica, bom, primeiro de tudo,
eu queria, antes de falar um pouquinho desse projeto, eu queria agradecer o convite aí da nova diretoria do clube, que me convidou para ser diretor de escola, depois que a escola voltou a ser da Hípica, me convidaram para ser diretor. E é a primeira vez que Anderson, faço parte de uma diretoria por opção. Eu já tinha tido outros convites, mas o que eu gosto é a escola. E aí eu tive esse convite e aí aceitei. O Daniel, o Serginho, o presidente, que é o Oscar, enfim, todos me falaram assim, assume a escola, a gente vai apoiar. E te digo, realmente estão apoiando a escola hoje está de cara nova. Hoje, com essa mudança, a escola voltou para a Hípica, mudou a escola, a gente está com piso novo, certo? A gente tirou toda a areia, fez drenagem, colocou areia nova, a gente mudou, a gente está com obstáculos novos, a gente está com paraflanco novo, cerca nova da pista, os cavalos, a gente está renovando os cavalos também, os que estão ali a gente pretende manter, mas a gente, conforme vai aumentando o número de alunos, a gente vai trazendo cavalos novos. Eu estou tentando já fechar uma parceria em São Paulo, de novo com o Fábio Azevedo, que é o cara que me ajuda sempre na hora que eu preciso, de mandar os cavalos para nós aqui. E o maior objetivo nosso hoje, da Hípica, é colocar a nossa escola em destaque outra vez. Ou seja, colocar ela na ponta de novo, com número de aluno, com tanto número de aluno fazendo aula, como aluno disputando prova, paranaense, brasileiros. Mas a gente sabe que isso leva um tempo, é um processo. Sim. Que você tem que aos poucos colocando a galera para aprender a fazer isso, que o pessoal não sabe, é um esporte que o pessoal não sabe, né? Claro, isso hoje está sendo bom, porque a escola hoje está tendo o apoio de todos, entendeu? Então fica fácil para mim trabalhar lá dentro. A gente está com todo mundo apoiando. Então, volto a dizer para você, foi feito piso novo. Né? O Daniel ali com a Best Arena fez o piso novo. A Hípica está fazendo a parte dela ali, que reformou cerca. Agora vai trocar o telhado da escolinha. A gente pintou, enfim, a gente repaginou a escola inteira. E naturalmente, agora vamos investir na peça fundamental, que é os nossos instrutores. Então a gente vai, agora, inclusive, eu não sei se ele está na live ou não, mas eu conto muito com a ajuda de duas pessoas. Uma é o Miro, que eu já conversei com o Miro. Ele vai me auxiliar, ele vai vir para cá e vai dar um caminho aqui, como eu posso te falar, vai dar uma reciclada dos meus professores, tanto no professor da criançada adulta ali, da criançada adulta, das crianças e dos adultos, quanto na professora do pônei. E mais para frente, quando a escola estiver mais estruturada, com mais alunos, eu naturalmente vou contar com a ajuda e com o apoio e com a força do Cabral, né? O Cabral, para mim, hoje é a referência de escola no Brasil. Então, eu já conversei com ele há um tempo atrás, por coincidência, indo para o Sul-Americano do Chile, eu conversando com ele, e aí o ano passado também a gente conversou bastante, esse ano também já troquei umas ideias com ele, então eu vou contar com ele. Quando a escola realmente andar, eu vou contar com ele. Eu quero trazer ele para cá para dar uma assessoria, enfim. Show. A Hípica está bem... Tem duas quando eu digo eu, aqui... a Hípica, né? Sim. Tem duas colocações que eu quero, perguntas aqui do Alberto que eu quero fazer para você, porque a gente já está quase na segunda hora de live, então vamos ver se dá tempo antes de terminar. Como que você vê, ele está perguntando, como que você vê o processo de profissionalização e regulamentação das escolas de equitação, ao mesmo tempo que ele pergunta o que você pensa
do mostrar às escolas cada vez mais de equitação e não iniciação para o salto, menos uma visão de competição e sim deixar o aluno aprender a montar para lazer. A gente volta um pouquinho lá atrás, né, Ana? Saindo um pouquinho do sul-americano ali que eu te falei, tem que saber o que você quer. Quando você entra na escola, eu já tive vários alunos que foram para a escola fazer aula de equitação por hobby. E aí viraram bons cavaleiros e boas amazonas de saltar prova. Se o aluno escolhe hoje fazer só para lazer, ok. Eu acho que nós, como instrutor, não podemos deixar de ensinar ele a montar, a trabalhar, enfim, dar aula normal. Porém, não podemos exigir que ele vá ser obrigado a saltar a prova. Eu acho que tem que respeitar, ele tem que estar ali, tem que fazer a aula dele, tem que sair feliz, tem que sair dali contente e não frustrado. Então, esse é o primeiro passo. É aquilo que eu te falei, tem que saber respeitar as limitações limite de cada um, né? Exatamente, as limitações da pessoa ou do cavalo. Então, você tem que respeitar, esse é o primeiro passo. Quanto ao início da pergunta, ele falou em profissionalizar a escola, como assim? Não entendi. Isso, deixa eu puxar de novo aqui a pergunta dele. Deixa eu achar aqui. Peraí. Como que você vê o processo de profissionalização e regulamentação das escolas e dos instrutores? Eu acho que eu entendi o que o Alberto quis falar, eu acho, não sei se não for assim, você me corrija, por favor. Porque a escola, normalmente, Ana, você pega, quando ele fala em profissionalizar a escola, eu acredito que seja isso. Ter uma pessoa capacitada lá para dar aula lá, mas uma pessoa que saiba dar aula. Porque normalmente, que é uma coisa que eu aprendi com o Cabral, quando a gente vai fazer, vai montar uma escola, você não monta uma escola. Isso eu aprendi com o Cabral, você monta uma escolinha. Aí você pega o monta, você manda lá para a escola, você pega não sei o quê, não tem problema. Eu acho que não tem problema ser isso. Eu acho que tem grandes tratadores aí hoje que sabem muito mais que algumas pessoas que dão aula. Mas você tem que formar essa pessoa. Você tem que dar condições de trabalho para essa pessoa. Sim. Você não adianta se pegar a pessoa cair de paraquedas lá para dar uma aula. Então eu acho que a maior dificuldade hoje das escolas são as pessoas que estão lá trabalhando lá que não estão capacitadas. Ou seja, muitas vezes as pessoas não têm esse auxílio, essa base, por exemplo, que o Cabral dá para os instrutores dele. Certo? Que vai ali, que tem um de trabalho, você faz um treinamento, é o que eu quero fazer aqui na escola da Hípica. A gente quer deixar a coisa profissional. Investir no professor, investir nos cavalos, investir no aperfeiçoamento do teu instrutor. Eu penso isso, acho que tem que ser assim. Sim, sim, com certeza. Bom, falta 1 minuto e meio para encerrar a nossa segunda hora de live. Eu não perguntei tudo que eu queria ainda, não sei como é que tá o teu tempo. Se você pode ficar mais uns 20 minutinhos assim, pra gente encerrar com calma. Eu tô sossegado. Porque senão eu vou ter que dizer tchau, ir embora e a gente nem encerrou. Por mim, se a galera tá gostando e você tá gostando, a gente continua, sem problema. Sem problema mesmo. Não sei se o pessoal já tá cansado aí, mas nós estamos acho que tá bem bacana, assim, a gente pode continuar falando de mais alguns assuntos que eu gostaria. E então a gente encerra e volta de novo, tá bom? Combinado? Então tá bom, combinado. Isso. Valeu. Aí. Até.